superestimaram o Inter? O que aconteceu que agora a situação é essa no Campeonato Brasileiro e que não é aquela que se preconizava que o Inter seria um dos ponteiros da competição? Então, né, eu acho que as previsões não estavam erradas, só que elas estavam sendo feitas apenas para uma competição, Zé. Né? Sem contar que nós, nesse intervalo, nós jogaríamos mais duas competições e jogos no intervalo a cada 3 dias. E em função do que a gente vinha rendendo no campeonato regional até aquele momento e o que a gente tinha feito de bom na campanha de recuperação do ano passado. Eu acho que elas não foram exageradas, não. Né? Que, na verdade, o que se mostrou nesses jogos, nesses muitos jogos, né? Com a perda de jogadores importantes, a gente não conseguiu manter o mesmo nível de atuação em jogos a cada 3 ou 4 dias. Né? E esse não tem sido um problema apenas nosso. Esse tem sido um problema daquelas equipes que jogam 3 competições simultâneas. Né? Então penso que a previsão ela não foi errada, tendo em vista, olhando para uma competição só. Né? Mas o cenário real não é esse. Né? E com relação ao intervalo, porque tudo que eu precisava dizer, né, ele foi dito num período mais breve. Não foram menos que 13 minutos, foi por aí. O adversário que entrou atrasado no campo. Né? E quanto foi? Porque tudo que eu tinha que dizer no intervalo eu disse num período mais breve, mas o adversário também entrou atrasado e pareceu que nós ficamos em campo mais tempo esperando do que realmente aconteceu. Né? Por que manter no papel o esquema com 3 volantes? Porque ele no primeiro tempo não foi ele a razão de nós termos estado perdendo, nem tampouco foi ele a razão, né, da gente não ter criado. Né? Então, não via necessidade para início de partida, até para que, né, eu mantivesse alternativas, né, para um segundo momento, como se mostrou necessário, vir com o Prado. Eu não vi que essa formação ela foi responsável por a gente ter saído perdendo, nem tampouco, né, a necessidade de eu trocar ainda no primeiro tempo, por exemplo, porque a gente continua criando, né, por diferentes oportunidades e diferentes lados, né? O Berna mais ofensivo pelo lado esquerdo nos deu bastante alternativa, assim como o Bernabé, assim como o Aguirre e o Wesley pelo lado direito. Né? Eu poderia sair, eu poderia, mas não via necessidade para esse jogo da forma como o adversário jogava, da forma como ia se comportar. Né? As oportunidades foram criadas independente dos jogadores que estavam em campo. Né? Claro que depois, com 1-0 no placar, né, eu precisei de mais contundência, né, e tentar controlar as transições do adversário. Tentando avaliar na opinião de cada um o porquê que o Internacional está vivendo esse período instável. O gol hoje foi um lance de desatenção, com certeza, que foi um escanteio, né, do adversário. No segundo momento, um cruzamento, a gente perdeu nossas referências dentro da área, né, no Reinaldo, que é um cruzador exímio, né, e a nossa defesa de área não aconteceu como acontece. Né? Claro que esses eventos eles não foi o primeiro nem o segundo, né? Esses gols no começo de jogo. Né? E você faz muita força, né, para depois recuperar o terreno. Os jogadores saem exaustos. Né? Então, uma das questões justamente de promover uma equipe mais sólida, colocando a entrada de mais um jogador de meio, foi justamente a gente tentar evitar, né, que a gente saísse atrás do placar. Né, para depois ir soltando o time, manter o zero do placar. Né, cuidar do 0-0, porque fazer 2 gols no futebol é muito difícil. E fazer 2 gols depois de tomar gols logo no início, né, que modifica e atrapalha toda a estratégia para a partida, é mais difícil ainda. Né? A gente tem feito esses esforços muitas vezes, né, desde o ano passado, não é a primeira vez, né, que isso acontece, de sair atrás do placar, dentro e fora de casa.
né, desatenção, mas não é descuido, né, a gente faz um bom aquecimento, a gente faz uma boa entrada em campo, mobilizando os atletas, né, os adversários acabam encontrando espaços nos primeiros minutos, né, em que talvez a gente entre um pouco desconcentrado, e aí eu vou ser obrigado a falar desse desgaste também, né, que tira a atenção a cada 3 dias do jogo, mas o fato é que a gente tem que cuidar para manter o zero do placar. Né? O que eu falei para os atletas agora no final do jogo, que nos faltou capacidade, né, para manter o zero do placar, e depois nas oportunidades que nós criamos, nos faltou capacidade para empurrar a bola para o gol. Né? Foi isso.